Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe essa segunda-feira, esse dia lindo que vai começando, essa semana que começa, mais um momento de entregar nossa vida para Deus, de buscar a direção dele a cada novo ciclo. Nós temos mais uma vez a oportunidade de decidir andar em obediência, em buscar a santidade. E por falar em buscar a santidade, é exatamente isso que nós vamos ouvir hoje no devocional, e que muitas vezes ela é mal interpretada. Às vezes tem pessoas que não entendem o que é andar em santidade. Eu já ouvi isso, mas eu não sou santo, eu nunca vou ser santo. Não é que nós vamos ser santos, mas nós temos que nos espelhar no nosso maior exemplo, que é Jesus, e fazer como ele faria, andar em obediência segundo a palavra. E é sobre isso que nós vamos falar. E o título do devocional é: Quem anda com Deus não vive na mentira. Porque a verdade, ela faz parte de andar em obediência. E o diabo é o pai da mentira. Então eu tenho certeza que esse devocional hoje ele vai trazer uma palavra que vai direto ao nosso coração, que é exatamente o que nós precisamos ouvir hoje, porque Deus é pontual, não há coincidências para ele. E antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para quem está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho na opção todas, para você não perder nenhum vídeo aqui todos os dias. E se você puder e quiser também, curta esse vídeo, porque assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas que vão ser alcançadas pela palavra, vão ser abençoadas, edificadas também, e Deus se alegre. E agora a frase profética para você escrever aí nos comentários. Todos os dias a gente escreve. A frase profética, quando a gente escreve, a gente está decretando, a gente está declarando no mundo espiritual, visualizando. E eu quero que vocês escrevam, se vocês têm fé, lógico. Hoje eu escolho andar em verdade, mesmo quando ninguém está olhando. Vou repetir para você escrever. Hoje eu escolho andar em verdade, mesmo quando ninguém está olhando. Amém? Seja o sim de vocês, sim, e o não, não. O que passar disso vem do maligno. Vou repetir, tá lá em Mateus 5,37. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não. O que passar disso vem do maligno. Falar sobre santidade ainda causa risos em muita gente. Parece exagero, parece coisa de gente bitolada. Mas a verdade é que a Bíblia nunca mudou de ideia sobre o padrão que Deus espera dos seus filhos. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. E a santidade não começa no culto de domingo. Ela começa na segunda-feira, na conversa no WhatsApp, na desculpa dada, na honestidade nas pequenas ações. A verdade é que tem muita gente dizendo que serve a Deus, mas ainda acha normal mentir para fugir de compromisso, inventar uma desculpa para não ir a algum lugar, omitir algo do chefe ou do cônjuge, contar uma mentirinha para não se indispor. Mas a Bíblia diz que Deus odeia a mentira. Provérbios 6, 16 a 19. E não há meio termo. O pai da mentira é o diabo. João 8,44. Logo, quando escolhemos mentir, por menor que pareça a mentira, estamos concordando com o reino das trevas e não com o de Deus. E é por isso que o chamado à santidade é radical. Não é perfeição, mas é escolha diária por obediência. É consciência de que Deus nos chama para sermos luz, e luz não pode andar nas sombras da conveniência ou da mentira. Quantas vezes nos acostumamos a pequenas transgressões e justificamos dizendo: todo mundo faz, é só uma vez, é coisa pequena. Mas em Cantares 2,15, a palavra nos alerta: são as pequenas raposas que destroem a vinha. O que derruba grandes homens e mulheres de Deus não é sempre o pecado escandaloso,
mas é a soma de pequenas concessões feitas no secreto. Você já parou para pensar que a mesma boca que você usa para orar, você também pode estar usando para mentir? Que os mesmos olhos que leem a palavra, às vezes desviam-se para aquilo que não agrada a Deus? Que as mesmas mãos que levantam no culto, às vezes não ajudam quando deveriam, ou escrevem o que não deviam? Santidade não é viver sem pecado, é viver em guerra contra o pecado. E essa guerra começa quando você decide que não vai mais aceitar o mais ou menos. O não tem nada a ver, o todo mundo faz. Santidade é parar de rir daquilo que entristece o Espírito Santo. É buscar a verdade até quando ela custa caro. É falar a verdade quando seria mais fácil inventar. É fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como andar com Ele vivendo na mentira. E isso é sério. E eu vou dar exemplos práticos de pequenas mentiras que revelam imaturidade espiritual. Dizer que está ocupado demais para não ir em um lugar quando na verdade você só não quer. Usar desculpas espirituais, vou orar para ver, quando você já decidiu que não vai. Inventar sintomas ou exagerar situações para justificar algo. Distorcer uma história para parecer melhor do que foi. Prometer algo sabendo que não vai cumprir. Essas atitudes parecem inofensivas, mas vão insensibilizando o coração e tirando a sensibilidade à presença do Espírito Santo. Exemplo bíblico de Ananias e Safira em Atos 5 conta mentiras sobre uma oferta e foram confrontados por Pedro. Eles não mentiram aos homens, mas ao próprio Espírito Santo. E a consequência foi imediata. Deus não mudou. O que mudou foi o nível de temor da igreja. Quem quer andar com Deus precisa andar em verdade. Quem quer ver as promessas se cumprirem precisa viver com integridade. Não existe bênção sem obediência. E não existe obediência sem verdade. Não adianta jejuar e orar se você continua mentindo nas pequenas coisas, agindo de forma desonesta ou justificando atitudes que a palavra condena. Deus quer um povo separado, santo, que não se molda ao sistema desse mundo. Amém? E para concluir, o ser santo, o buscar a santidade, é andar em obediência, é ser separado e não ir conforme o mundo vai, conforme o mundo acredita que é o normal, porque às vezes a mentira ela é normalizada. Mentir nessas pequenas atitudes, alguns exemplos que foram dados aqui, mas muitas pequenas mentiras que nós vamos repetindo, que nós vamos normalizando, né? Acreditando que é normal, porque parecem pequenas e inofensivas, mas isso desagrada a Deus. Nós vamos ficando cada vez mais insensíveis, cada vez nos distanciando mais de Deus ao invés de nos aproximar. Então, por mais que às vezes pareça pequeno, pareça que para todo o mundo é normal, mas se não agrada a Deus, se nós sabemos que estamos fazendo algo que desagrada ao Espírito Santo, que nós tomemos a decisão de obedecer, de não fazer, de não mentir, de andar na verdade, porque Jesus é a verdade e a vida. Que nós possamos hoje levar esse ensinamento, essa palavra, esse devocional para a nossa vida, que nós possamos viver a verdade em todos os nossos dias e a todo momento. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, ó Senhor, hoje eu quero pedir perdão, Pai, por todas as vezes
em que eu achei normal mentir, esconder, distorcer a verdade. Pai, me purifica, me limpa, Pai, me ensina a andar em verdade a todo o tempo. Que o Teu Espírito Santo, Deus, me convença nas pequenas atitudes. Eu não quero ser só alguém que fala de santidade. Eu quero viver a santidade. Me ajuda, Pai, a ser luz onde eu for, mesmo que isso custe amizades, cargos, oportunidades. Eu escolho agradar a Ti, Pai, e não ao mundo. É o que eu te peço e oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja uma semana, um início de semana guiado por Deus. E envie também esse devocional antes de você sair para alguém que você sente aí no seu coração, que pode ser uma resposta de oração para essa pessoa e você vai ser ainda mais abençoado por derramar essa bênção. Amanhã, se Deus quiser, nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.